Eu lembro do cheiro antes de qualquer outra coisa. Poderia dizer que foi do medo do peso da noite, da estranheza daquela casa no fim da estrada. Mas não foi o cheiro. Era um odor doce, mas enjoativo, como flores mortas largadas ao sol por muito tempo. Misturados ao mofo, a madeira úmida, a poeira que grudava na garganta seca e pesada, já senti muito cheiro de podridão nessa vida, mas aquele grudou em mim de um jeito diferente. Naquela noite eu estava cansado. 3 crianças desaparecidas em menos de 2 meses. Nenhuma pista concreta, nenhum suspeito, só um monte de gente rezando e cochichando em voz baixa, como se já soubessem o que estava acontecendo, mas tivessem medo de dizer em voz alta. Então recebi a ligação. Era tarde. O telefone tocou e do outro lado uma voz de mulher rouca e tremida. Se quiser encontrar as crianças, vá até a casa, mas vá sozinho. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Não havia número identificado, só o silêncio no meu ouvido. Eu devia ter ignorado, devia ter seguido o protocolo, mas algo naquela voz, naquela cidade, naquele caso inteiro não me deixou dormir. Então eu fui. A casa estava no fim da estrada, isolada, como se o resto da cidade tivesse empurrado aquele lugar para longe. Madeira velha, janelas quebradas, um portão de ferro torto segurando um matagal que já engolia as paredes. O vento passava por entre as frestas da estrutura, fazendo com que tudo ali parecesse respirando, como um animal grande e adormecido. Minha mão estava firme na lanterna, mas eu senti um arrepio estranho no instante em que pisei no alpendre. A madeira rangeu baixo. A porta, que já estava entreaberta, oscilou com o vento, revelando um escuro profundo lá dentro. E foi aí que eu ouvi: Pai nosso que estás no céu. Uma voz infantil. Eu parei. O coração deu um salto no peito e meu corpo inteiro se arrepiou. Ali, no meio do breu, dentro daquela casa abandonada, alguém estava rezando. Alguém pequeno. Alguém que talvez não estivesse sozinho. Eu devia ter chamado reforço naquele instante. Mas alguma coisa me segurou ali, não era medo. Não ainda. Era aquela sensação estranha na nuca, como se algo me observasse de dentro da escuridão. Um instinto ruim, um peso no estômago que nenhum treinamento policial ensina a ignorar. A mão apertou a lanterna e eu dei mais um passo. O rangido da madeira soou alto demais, cortando o silêncio da casa. O cheiro de coisa velha e podre se intensificou. E eu senti uma pontada de náusea. Pai nosso. A voz da criança continuava. Pequena, frágil, cada palavra sussurrada carregada de algo que eu não conseguia nomear. Medo. Dor. Ou talvez súplica. Iluminei o interior. O chão estava coberto de poeira e lascas de madeira. As paredes eram escuras, manchadas de umidade, com marcas que pareciam arranhões profundos ao longo do corredor. O ar era denso, abafado, como se tivesse ficado preso ali por décadas. A reza parou. Meu coração bateu forte no peito. Algo se moveu lá dentro. Não um passo, não um som de respiração. Foi um estalo seco. Algo se deslocando lentamente no escuro. Eu abri a boca para dizer alguma coisa, para chamar pela criança, mas o ar estava tão pesado que parecia que minha própria voz não queria sair. E então, no fim do corredor, a luz da lanterna captou um detalhe que me fez gelar. No chão, bem no meio do caminho, tinha um pequeno terço, branco,
sujo, abandonado. Eu sabia o que aquilo significava. Cada uma das crianças desaparecidas tinha um igual. E agora, diante de mim, naquele lugar onde ninguém devia estar, havia mais um. Tive que engolir seco, porque no instante em que abaixei para pegá-lo, ouvi, bem perto, bem de trás de mim, uma risada baixinha e um sussurro no meu ouvido. Amém. Por que aquilo estava acontecendo? Por um momento me descolei da realidade, como se pudesse ver de fora do meu próprio corpo. Eu parado no meio daquela casa esquecida pelo tempo, segurando um terço infantil no escuro. Eu, um policial jovem demais para estar cansado, com os ombros pesados de um caso que ninguém parecia querer resolver. A ligação podia ser só um trote, uma pegadinha de mau gosto, uma dessas histórias que o povo do interior conta para assustar forasteiros. Mas eu não era forasteiro. Cresci ouvindo histórias. Sabia que em cidade pequena ninguém fala o que realmente sabe. As coisas acontecem debaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém vê. Ninguém quer ver. Tinha planos pro final daquele dia. Beber até esquecer o peso da farda, das crianças que a gente não conseguiu encontrar, dos rostos das mães que já não tinham mais lágrimas para chorar. Mas ali, cercado por aquele cheiro de coisa morta, percebi que talvez aquele dia demorasse para acabar. Soltei o ar devagar, como se eu pudesse expulsar o desconforto do peito, e segurei o terço com mais força. Aquilo significava alguma coisa. Se não fosse um trote, se alguém realmente estivesse me chamando ali por algum motivo, então essa casa não estava vazia. E eu não estava sozinho. Apertei a lanterna e avancei. O corredor parecia se estender mais do que devia. O chão rangia baixo sob os meus pés e a cada passo eu sentia o ar mais pesado, o cheiro mais forte. E então um novo som. Dessa vez não era uma reza. Era um choro, baixo, entrecortado, e de criança. Eu senti meu coração acelerar. Por um instante, não pensei em mais nada. Esqueci do protocolo, esqueci do medo. Tem alguém aí? Minha própria voz soou mais alta do que devia. O choro parou. O silêncio veio como um golpe seco no peito. Um arrepio subiu pela minha espinha. E então, devagar, a voz infantil sussurrou de volta. Moço, assim ele vai te ver. Aquilo me fez congelar. O jeito que a criança falou. Não parecia um pedido de ajuda. Não parecia alívio de ter encontrado alguém ali. Parecia um aviso. Meu primeiro instinto foi levantar a lanterna, iluminar tudo à minha frente, mas a luz parecia pequena demais para o escuro daquela casa. O feixe tremia, ou talvez fosse a minha mão. Meu coração batia forte e uma parte de mim, a parte racional, treinada, que confiava em protocolos e lógica, dizia para eu sair, para chamar reforços, tratar aquilo como uma cena de crime. Mas a outra parte, a parte que sentia o peso daquele lugar no peito, ela me dizia que reforço nenhum ia mudar o que estivesse acontecendo ali. Quem? Quem vai me ver? Silêncio. De novo, só aquele silêncio denso, vivo, como se a casa estivesse segurando a respiração. Dei mais um passo, a madeira rangiu, e então ao longe, um som me fez parar. Passos. Não os meus passos. Pesados, arrastados, vindo do andar de cima.
Apontando a lanterna para a escada, vi a poeira flutuando no ar, dançando no feixe de luz, como se algo tivesse acabado de se mover lá em cima. A criança não chorava mais. Moço. A voz voltou, baixinha, trêmula. Você ainda pode ir embora. Eu podia. Mas não fui. Porque nesse instante algo caiu do andar de cima com um estrondo seco. E logo depois uma porta se abriu com um rangido lento e longo. A casa não estava abandonada. Tinha alguma coisa me esperando. Meu corpo queria correr. Meu instinto gritava para sair dali. Para esquecer aquele lugar. Para fingir que nunca mais ouvi aquela voz. Mas alguma coisa mais forte me segurava. Talvez fosse o fato de que, se havia uma criança ali, eu não podia simplesmente ir embora. Ou talvez porque, no fundo, eu soubesse que não importava se eu saísse correndo. Aquilo já tinha me visto. Respirei fundo, mantendo a lanterna firme na direção da escada. Eu sou policial. Minha voz não saiu como eu queria. Eu precisava soar firme. Eu posso te ajudar. Mas preciso que me digam onde você está. Nenhuma resposta. Apenas os ruídos da casa. O eco do vento assobiando por entre as frestas. E lá em cima um novo som. Passos devagar, um de cada vez, descendo a escada. O ar pareceu ficar mais denso. Meus pulmões protestaram, como se o oxigênio ali dentro não fosse o suficiente. O feixe da lanterna oscilava, e por um segundo eu tive certeza de que havia algo além de poeira se movendo. Uma sombra. Uma silhueta. Parada no topo da escada. Minha mão foi automaticamente para a arma. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi de novo a voz de criança. Não olha. Mas era tarde demais. A luz da lanterna encontrou a coisa que estava lá em cima. E eu vi. Vi o que não devia. E entendi, tarde demais, que nunca devia ter entrado naquela casa.